acreditam e a verdade que as liberta. Vamos iniciar orando ao Senhor para que o seu Espírito encontre caminho em nossos corações nesse tempo que vamos estar aqui. Senhor, nós agradecemos a Ti, Te louvamos, sabemos que Tu és soberano, cheio de graça e que todo o Teu desejo é que possamos tocar a Ti. Entregamos a Ti esse estudo para que o Senhor conduza ele e nos dê um espírito de graça para recebermos aquilo que o Senhor tem para nós através dele. Em nome de Jesus. Amém. Então hoje nós vamos dar continuidade, no estudo. Entraremos hoje na mentira que Satanás diz que não consigo caminhar com uma vitória consistente sobre o pecado. Muitas vezes, quando olhamos para nós, chegamos à seguinte conclusão: existem tantos pecados que controlam a minha vida, como eu posso me livrar dele? Desejo tanto me livrar desses pecados, mas eles continuam a governar a minha carne. Sinto vergonha de chegar diante do Senhor, de buscar o Senhor continuamente com essas questões, ou seja, apresentando sempre esses mesmos pecados. E quando empilho todos esses pecados, aí parece que a esperança fica menor ainda, Então a gente está sempre fazendo a pergunta: como faço para me livrar? Ou eu quero mudar, mas quando menos espero, estou de novo praticando um desses pecados. Vamos ver um texto na Palavra de Deus que nos mostra o clamor do coração do apóstolo Paulo. Esse texto está em Romanos 7, a partir do verso 21. Acho então esta lei em mim que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então nós vemos aqui, nessa narrativa do apóstolo Paulo, que há uma força natural em nós, que quando queremos fazer o bem, fazemos inevitavelmente o mal. O que é errado, ou seja, pecamos contra o Senhor. A nossa consciência faz-nos querer de todo o coração praticar a vontade de Deus. Mas existe outra força no nosso interior que está sempre em guerra com o meu querer e que me torna escrava do pecado que ainda está em mim. Então Paulo diz: miserável homem que sou, quem poderá me livrar do corpo desta morte? E essa é a nossa condição. A partir do pecado de Adão e Eva lá no Éden, nós trouxemos uma natureza contrária a tudo aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que é obediência ao Senhor. E a nossa carne, ela tenta governar o nosso ser todos os instantes, em todas as áreas da nossa vida. E então, como Paulo diz assim, aqui, miserável homem que sou, quem pode nos livrar do corpo desta morte? Então, está aí a verdade que Satanás não quer que alcancemos, que é o quê? Que existe uma libertação na pessoa de Cristo. Satanás quer que acreditemos que não podemos, sim, viver em vitória consistente sobre o pecado. Muitas pessoas, até muitos de nós cristãos, morremos sem ter essa resposta para a nossa libertação dessa escravidão. Então nós vemos muitos cristãos que eles estão na vida da igreja, eles oram, eles leem a Bíblia, mas lá no secreto do seu ser tem alguma coisa que ainda mantém eles em cativeiro. Por quê? Porque Satanás, ele fecha a mente da pessoa, para que a pessoa não encontre esse caminho no Senhor, na vida do Senhor, na palavra do Senhor. Então nós já vimos em algum noticiário que um cristão ou um pastor
tirou a própria vida. Quando a gente ouve essas coisas, a gente já sabe que existia nessa vida uma luta constante entre a carne e o espírito. O espírito lutando contra a carne. E infelizmente, muitas vezes, nessa luta, Satanás alcança a vitória e ganha essa batalha, infelizmente. Quantas vidas Satanás já ceifou, porque elas desistiram de si mesmas, acreditando na mentira de Satanás, de que para elas não tem mais jeito. Vimos aí um caso mais recente, né? Esse rapaz que foi morto pela polícia, Lázaro, né? Que triste fim para uma vida que o Senhor amou tanto a ponto de se entregar por ele. Tenho certeza que Deus não se alegrou nada de ver aquele corpo todo crivado de balas. Tenho certeza também que o Espírito do Senhor estava ali, até o último momento, para convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Porque eu digo que o Espírito estava ali, porque nosso amado Senhor não desiste de nós. Aleluia! Graças ao Senhor, porque Ele nos ama e não desiste de nós. Satanás usa essa mentira para colocar as pessoas em cativeiro. De acordo com a Bíblia, mesmo depois que cremos e nascemos de novo, a nossa carne, ou seja, as nossas inclinações naturais, continuam a travar uma guerra contra o Espírito de Deus que vive dentro de nós. Então o Espírito diz para nós, perdoe. A carne diz, guarde rancor. O Espírito diz, arrependa-se e se lance aos pés do Senhor. A carne diz, permaneça onde está. O Espírito diz, busque o Senhor enquanto pode achá-lo. A carne diz, agora não, tenho muito que curtir nesse mundo. O Espírito diz, passe algum tempo com a palavra do Senhor em oração. A carne diz, você tem um longo dia, relaxe na frente da televisão essa noite. Toda vez que optamos por ceder à carne, em vez de ceder ao Espírito de Deus, permitimos que o pecado ganhe domínio sobre nós. Por outro lado, toda vez que dizemos sim ao Espírito, nós lhe damos maior controle sobre nossa vida. Quando repetidamente escolhemos obedecer ao pecado, estabelecemos padrões muito difíceis de quebrar. Escolhemos viver o quê? Como escravos do pecado. Por um tempo podemos tentar fazer as coisas de forma correta. Depois falhamos. Tentamos de novo, falhamos de novo. Tentamos e falhamos. É então que o diabo começa a nos convencer que as coisas nunca serão diferentes, que sempre seremos escravos do pecado. Então desistimos. O que aconteceu? Satanás conseguiu nos fazer acreditar que não obteremos vitória. Mas lembre-se, aquilo em que acreditamos determina nossa maneira de viver. Se acreditamos que temos que viver em cativeiro, então viveremos cativos. Se acreditamos que não poderemos viver vidas vitoriosas, não poderemos mesmo. Porém, mudar essa questão está além das nossas forças. Porque muitas vezes nós queremos fazer pelo nosso esforço. Não vou fazer isso mais, não vou fazer isso mais, não vou fazer isso mais. É um fracasso, né? Então entramos naquele ali, tentamos, falhamos, né? Então, aqui diz o quê? Mudar essa questão está além das nossas forças. Nós não temos poder para mudar essas questões no nosso interior. Isso é uma coisa de uma natureza, né? E por mais estranho que possa parecer, quando nós chegamos a essa conclusão, que nós não temos capacidade para mudar alguma coisa em nós, em nossa vida, é na verdade um grande passo que nós estamos dando para experimentarmos a vitória sobre o pecado. Por quê? Porque quando nós chegamos à conclusão que nós não temos capacidade de mudar alguma coisa, nós podemos nos socorrer no Senhor. Nós podemos correr para o Senhor, porque só Ele tem o poder para fazer essa mudança. Só Ele tem o poder para erradicar essa natureza que nós herdamos de Adão e Eva.
Então a verdade é que você e eu somos impotentes para mudar a nós mesmos. Jesus diz em João 15,5: porque sem mim nada podeis fazer. Então, o que devemos fazer? Como podemos nos libertar do pecado? Não podemos. Por quê? Simples, porque é a verdade que nos liberta. Por meio da obra completa de Cristo na cruz, podemos viver em vitória sobre o pecado. Satanás não é mais o nosso mestre e não temos de viver como escravos do pecado. Vamos ler o texto de Romanos 6, 18 e 8:2. Então, 6,18, ele diz assim: e libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. E 8,2 diz: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então nós vemos aqui que quando a operação de libertação do pecado, nos tornamos servos da justiça, servos de Deus, servos de Cristo. E que a lei do Espírito da vida, na pessoa de Cristo, é quem nos livra do pecado e da morte. Então, esse é o estudo que nós temos para esse momento. Vamos terminá-lo com uma oração. Senhor, nós agradecemos por teu Filho. Louvamos a Ti, Senhor, porque nele, em Cristo Jesus, o Senhor nos libertou. Senhor, revele essa verdade no coração de cada um que está ouvindo nesta noite, nesse tempo, para que possa desfrutar de libertação em Cristo Jesus. É a nossa oração no nome dele.